Sobre o diabetes, eu converso agora com o médico endocrinologista Jorge Maxta. Doutor Jorge, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Doutor, nós acabamos de ver aí na reportagem o caso da Lisângela, né, que tem uma grave sequela por causa da doença. Por que chegou a esse ponto de ter que amputar um membro, doutor? Primeiro, boa noite. Agradeço o convite da gente poder estar falando sobre uma doença tão grave quanto a diabetes, principalmente quando o paciente não se conscientiza desde o diagnóstico que ele precisa mudar estilo de vida, alimentação e, principalmente, se for o caso, usar as medicações com a orientação do médico que está ali acompanhando. No caso, por exemplo, do diabético que tem que, obviamente, cortar o açúcar, né, porque é um dos motivos da doença, parece que é mais difícil, né? Porque aí a proibição torna mais difícil a atitude de cortar o doce, não é, doutor? Com certeza, você não tem dúvida nenhuma. Na realidade, não é bem o açúcar, é o carboidrato, né? Porque às vezes a pessoa acaba se transformando em açúcar, né, depois. Então, veja bem, às vezes a pessoa pensa que só se tirar o açúcar refinado da alimentação, ela já está fazendo a dieta diabética. A massa tem açúcar, se transforma em carboidrato, né? Quando quebra, se transforma. Batata, bolachas, que o brasileiro gosta muito de arroz, de pão. Quer dizer, todo esse tipo de alimento, ele também se transforma em açúcar no corpo e é maléfico, o que deve ter acontecido com a Elisângela, que ela mesma confessou de que era uma paciente extremamente rebelde, né? E não fazia nada do que era orientada, né? Portanto, chegou a esse nível de alteração circulatória a ponto de ter que amputar a perna. Que outras consequências graves a doença pode trazer? Muitas, bem perguntado. Porque, olha, a diabetes ela é uma doença que atinge muitos vasos, a circulação, as artérias e veias. Então, atinge a retina, podendo provocar até cegueira no paciente, problema de rim, porque atinge as artérias renais também, problema circulatório, problemas cardiovasculares para derrames, para problemas de infartos do paciente. Quer dizer, é uma doença que a gente intitula ela como uma doença consumptiva. Ela consome o organismo do paciente tanto quanto um câncer, uma AIDS, se não for tomadas medidas que deveriam ser tomadas a contento. Tem uma coisa de atingir o pé, não tem, do diabetes? Sim. Eu me lembro que minha avó, muitos anos atrás, começou assim, quer dizer, ela teve um problema no dedão do pé, que teve que amputar, depois amputou a perna e consequentemente, na época também era mais complicado. Uma das grandes complicações da diabetes também é a neuropatia. O que é neuropatia? Há uma doença nos nervos do paciente portador da diabetes. Então ele fica com a sola do pé, que é a região plantar do pé, falando mais popularmente, anestesiado. E o paciente não toma os cuidados devidos, por exemplo, ele não sente que está preso num prego, numa taxinha ou num lugar mais quente, e com isso ele pode complicar, fazendo o que a gente chama em endocrinologia de mal perfurante plantar, e com isso implantar uma infecção, uma gangrena, e aí precisar recorrer à amputação do membro. Justamente porque ele não percebe também no momento do ferimento, né, no caso. Exatamente. E aí não toma as medidas necessárias, né? Perfeito. É uma doença silenciosa, o diabetes? Infelizmente é. Nós comentamos, normalmente nós entre os endócrinos, a gente comenta que quando o paciente é diagnosticado com a diabetes, ele pelo menos já tem há 2 ou 3 anos a doença. Pelo menos 2 a 3 anos? De pelo menos há 2 a 3 anos. Como não é uma doença rica em sintomatologia, o paciente às vezes refere aquele cansaço que ele sente, aquela urina a mais que ele urina. Eu estou bebendo mais água, ele não leva aquilo como que pode ser uma patologia instalada nele. E não procura o recurso para poder detectar precocemente e já introduzir essas mudanças de estilo de vida. O ideal seria o quê, doutor? Quer dizer, testar essa glicemia, né, no caso, de quanto em quanto tempo? Então, olha, nós, final de semana passada e meio da semana passada, nós fizemos uma campanha de detecção, quer dizer, é um sinal de alerta para a população. Qualquer tipo de sintoma, por exemplo, cansaço fácil, na mulher coceira na vagina por causa do açúcar que sai na urina, algum ferimento que não fecha rapidamente, o paciente... Dificuldade de cicatrização. Perda de peso sem explicação. Então, veja bem, são alguns sintomas que dão indícios para que nós façamos com que o paciente faça alguns exames que vão fechar o diagnóstico da patologia dele. Quais são os níveis normais aí de glicemia, né? Perfeito. De jejum, normalmente até 99. Até 99? Até 99. Alguns pacientes, acima de 99, ele já tem que fazer uma exploração mais detalhada. Então, ele faria uma sobrecarga com
carboidrato para a gente ver até onde iria no pós-sobrecarga. E depois a gente tem uma medida que a gente vê os últimos 60 dias do paciente, chamada hemoglobina glicada, que isso o próprio médico clínico poderia fazer numa unidade básica de saúde, se ele não tiver um plano de saúde, ou mesmo clínico de confiança dele. Mas é uma doença que requer atenção, não é, doutor? Total. As pessoas não podem descuidar realmente, né? Exatamente, não pode fingir que ela não existe. Quer dizer, é uma doença que, infelizmente, assim como a hipertensão, você vai andar de mão dada com ela pro resto da tua vida. Vai conviver e se você se cuidar com as orientações, você vai morrer com ela e não dela. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com diabetes, doutor. E muitos desses casos não são diagnosticados? Exatamente. No mundo todo, 360 milhões de diabéticos. A Organização Mundial de Saúde nos detectou e nós temos uma previsão de que até 2025 sobe para 600 milhões de diabéticos. Infelizmente, por ser uma doença silenciosa, mais de 50% dos portadores de diabetes não recorrem ao tratamento, se descuidam e quando eles vão procurar ajuda nossa, dos médicos, né, infelizmente já está instalado com algumas coisas quase que irreversíveis. Dá para evitar o diabetes ou é uma doença, vamos dizer, genética? Tem causas genéticas? Ela tem causa genética. A gente costuma dizer que não é todo mundo que pode ter diabetes, e sim alguns pode ter. Mas tem alguns estilos de vida, por exemplo, sedentarismo, um camarada e uma pessoa que está com excesso de peso, por exemplo, ela desenvolve o que a gente chama de resistência à ação do hormônio insulina, que é, em última instância, quem faz o açúcar cair no sangue. E realmente aí com isso o paciente ele fica portador da doença. Quer dizer, fica propenso a desenvolver a doença. Exatamente isso. Até pelo estilo de vida das pessoas. Pelo estilo de vida dele. Como a maioria das doenças, não é, doutor? Isso, perfeito. Falou exatamente isso. Cuidar bem da saúde, do corpo, evita muitas doenças. As pessoas só procuram o recurso quando a coisa já está instalada quase irreversível. Aí vai correr atrás, né? Não vai evitar mais. Tentar ganhar o prejuízo que já foi embora. Qual o tipo de diabetes em crianças e adultos mais comuns? Olha, na realidade... Existe diferença desse de criança para adulto? Sim, existe a diabetes. A diabetes ela é dividida em diabético tipo 1, diabético tipo 2 e diabetes gestacional. Tá. E o diabético gestacional só surge na mulher que não era diabética durante a gestação. Ela tem que ficar com atenção, porque ela pode desenvolver crianças muito grandes. Às vezes a gente fala, a criança nasceu grande. Aí é um estado de alerta para a gente. Bebezão. Um bebezão, pode ser que a mãe tenha desenvolvido. Hoje em dia, com os pré-natais disseminados, né, a gente tem em todo lugar, quer dizer, a pessoa detecta. Na criança, a diabetes, ela normalmente é insulino dependente. Não existe remédio oral que possa combater ou ajudar a estabilizar os níveis de açúcar da criança diabética. É porque a pessoa não produz a insulina naturalmente, é isso? É uma deficiência na produção dessa insulina. Numa glândula chamada pâncreas. No pâncreas. No adulto, ele normalmente é uma pessoa mais obesa, geralmente, né, os diabéticos, ele tem uma propensão genética mais forte do que na criança, e para ele, graças a Deus, há um leque enorme de instrumentos, de medicamentos para poder a gente conseguir diminuir o açúcar no sangue. Bom, já falamos aqui sobre a importância, mas nunca é demais ressaltar, né, a necessidade de se fazer o exame de quanto em quanto tempo, doutor? Melhor? Olha, quem tem parente diabético, principalmente se tiver pai e mãe diabético, eu recomendo que pelo menos a cada 6 meses, faça o exame. Quem tem um pai ou uma mãe, uma vez por ano. E quem não tem ninguém... E nesse caso, existe um aumento na incidência de casos, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Mas esse é o tipo do diabético tipo 2, que surge mais depois dos 40 anos de idade. Doutor, muito obrigado, viu, doutor Jorge Maxta, endocrinologista, que falou com a gente aqui sobre a diabetes, hoje é o dia da diabetes. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de a gente poder fazer essa alerta por teu veículo de comunicação. Nós é que agradecemos e uma boa noite, viu, doutor Maxta?